muito bom dia. Estamos iniciando pela Universitária Web mais uma edição de Momento Espírita, 50 anos no ar. Hoje é domingo, 18 de dezembro de 2022, estação primavera. Retornamos ao seu amável convívio com os seguintes temas. A história de um quarto rei mago que queria visitar Jesus. Antes de mudar o mundo, precisamos fazer a mudança dentro de nós. Mais uma ouvinte levanta a questão do sofrimento dos animais. O reinado de Papai Noel. Onde colocar Jesus no Natal? O ideal do Espiritismo é a formação do homem de bem. Feira do Natal continua aberta ao público no Lar Meimei até quinta-feira. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para o DDD 14 981 05 15 35. Nosso contato agora é o 981 05 15 35, código 14. Mande sua mensagem agora mesmo. Além do aplicativo da Universitária Web, o programa também pode ser acessado diretamente pelo site www.uniradios.com.br. Ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes mais uma obra espírita. Trata-se da obra do espírito Natanael, intitulada Das Coisas que Ouvi e Senti de Jesus, Recordações de um Irmão da Galileia, recebida pela médium Ana Paula Vecchi. Das Coisas que Ouvi e Senti de Jesus é um lançamento da editora M e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. E atenção, ouvinte, mudamos nosso telefone de contato. Se você quer concorrer ao livro, mande mensagem por WhatsApp até 5 para meio-dia para este número, DDD 14 981 05 15 35, apenas para dizer que está ouvindo o programa. Repetimos o nosso número de contato, DDD 14 981 05 15 35. Se é a primeira vez que você participa do programa, não esqueça de nos passar o seu nome completo e o seu endereço. Equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita, controle técnico e sonoplastia, Rubinho Botino. Apresentação, Giuliana e Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezados ouvintes, o escritor Léo Buscaglia acrescenta mais uma personagem à narrativa do Evangelho de Mateus, dizendo que, além dos 3 reis magos conhecidos, Melquior, Gaspar e Baltazar, um quarto personagem também fora avisado do nascimento de Jesus. E esse quarto mago, que aguardava ansioso a chegada do Messias, tomado de júbilo, quis presenteá-lo com um punhado de pedras preciosas. Entretanto, durante a viagem pelas estradas poeirentas da Palestina, ele parou tantas vezes para socorrer pessoas em dificuldade que, ao chegar em Belém, o menino já não estava mais lá. Ficou deveras decepcionado, mas não desistiu. Continuou sua jornada para saudar o menino, que acreditava ser o enviado de Deus para salvar o mundo. Contudo, toda vez que ele chegava a um lugar, Jesus não se encontrava mais lá. E assim passaram-se anos. Já bem idoso, levando esperança e conforto material aos necessitados que encontrava, ele agora trazia consigo apenas uma pedra preciosa. E certo dia, quando conseguiu chegar em Jerusalém, ávido por conhecer e presentear Jesus, finalmente ouviu de um informante esta triste notícia. Ah, Senhor, temo que não encontrarás jamais. Esse homem, a quem procuras há tanto tempo, acabou de ser crucificado e morreu no Calvário. Desolado, recolheu-se a um lugar isolado, lastimando a sorte. Como sou infeliz!
dizia de si para consigo. Eu que me esforcei tanto tempo para conhecer e presentear o Messias, já não posso fazê-lo mais. Nisso, uma figura luminosa se lhe apresentou à frente, numa visão deslumbrante, e disse: Por que choras, amigo? Em todas as tuas viagens tu me encontrastes. Deste-me alimento quando tive fome, água quando tive sede, visitaste-me quando eu estava preso, levaste-me reconforto no sofrimento, devolveste-me a paz e a esperança ao coração. Toda vez que socorrestes a um desses teus irmãos em necessidade, a mim mesmo me socorrestes. Deste-me assim o maior presente do mundo, caro amigo. Deste-me amor. Esta parábola, caros ouvintes, sintetiza precisamente o conceito que a doutrina espírita tem do Natal, a busca de Jesus na sua gloriosa missão na Terra para nos anunciar um reino de paz e de fraternidade entre os homens. Parece que ainda não conseguimos atingir esse nível de compreensão, pois Jesus falou de um reino espiritual que podemos construir dentro de nós e em torno de nós, sempre que nos esforçamos para praticar atos de bondade. Admiramos suas palavras, enaltecemos seus ensinamentos e seu sacrifício por nós e pregamos sua mensagem de amor, mas temos imensa dificuldade de interiorizar seus conceitos, de vivenciá-lo no dia a dia de nossa vida e achamos que homenageá-lo é apenas aclamá-lo e aplaudi-lo em clima de festa, numa forma muito parecida com aquela com que os fariseus de seu tempo costumavam adorar a Deus. O Natal, meus amigos, deve representar para todos nós o nascimento de uma etapa de renovação íntima na prática do bem, para que a fraternidade que Jesus ensinou possa finalmente ser vivenciada entre nós. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E a primeira questão de hoje trata do tema Mundo em Transição, muito comentada ultimamente e levantada em uma de nossas reuniões de estudo. Nos últimos anos, falou-se muito em mundo em transição, que estávamos próximos de uma grande mudança para um mundo melhor. Mas já caminhamos 22 anos neste milênio e nada sugere que estejamos melhorando. Os interesses mesquinhos dos homens colocam uns contra os outros. A hostilidade, a guerra, a fome e a miséria ainda estão muito presentes no seio da humanidade. Este é um tema recorrente, caros ouvintes. Várias vezes voltamos a ele, porque não são poucas as pessoas que ainda perguntam. A chamada transição planetária, a transformação moral do planeta para um mundo melhor, estava dentro das expectativas de Allan Kardec desde a metade do século XIX, mas pelo visto ainda não aconteceu de forma como esperávamos e ainda poderá demorar muito para acontecer. Evidentemente, porque em termos de natureza, o tempo não é simplesmente medido em anos, como os nossos, mas em séculos e até em milênios. Nossa vida na Terra é curta e pouca mudança acontece durante uma única existência terrena. Desse modo, o que vemos hoje, em termos de conduta humana, não muda muito em relação a um século e meio atrás. É bem verdade que o século XX trouxe várias inovações em termos de ideias. De uma maneira geral, podemos dizer que houve um despertar para questões básicas, como os direitos fundamentais do homem e a defesa do meio ambiente. Mas quase sempre essas questões não saem do papel. Ainda são acanhados os projetos que precisamos realizar em termos de humanidade.
Problemas como a educação do povo, por exemplo, a justiça social e a segurança pública, de um modo geral, permanecem distantes de realização. A ação dos gananciosos ainda põe em risco a vida das populações, e o meio político, infelizmente, permanece preocupado com a dominação dos partidos e não com o bem-estar da população. Nem nos países hoje chamados democráticos, o verdadeiro interesse do povo predomina na consciência geral. Os políticos brigam entre si, os partidos brigam entre si e uma considerável parte do povo se envolve nessas contendas, desconhecendo que os partidos estão lutando entre si pelo poder e não pelo bem-estar da população. Chega-se ao cúmulo de um partido apenas para se impor, interferir no governo do outro, apenas para impedir que ele seja bem-sucedido num certo projeto, sem levar em conta que está prejudicando os interesses de uma nação inteira. Vemos, portanto, que, de uma maneira geral, ainda não amadurecemos para ideais tão nobres quanto os que Jesus proclamou. Esses ideais veem o mundo de cima e não de baixo. Eles não compactuam com a mentira e com as manobras interesseiras daqueles que só aspiram ao poder, seja a que custo for. Não podemos, desse modo, estar próximos da transição planetária? Para isso, precisaríamos que os agentes do bem, representados por todos os líderes de boa vontade do mundo todo, estivessem agindo no sentido de mudar o atual panorama político, econômico e social das nações. Próxima questão. Prestem atenção nesta colocação. Dizem que o presépio, que representa o nascimento de Jesus, foi criado por São Francisco de Assis, que amava muito os animais. Por isso ele colocou vários animais em torno do berço do menino Jesus, como que saudando a sua chegada ao mundo. Quem ama os animais sabe o quanto eles também sofrem, sofrimento que muitas vezes dói em nós, seres humanos. Por que os animais sofrem se eles não cometem pecado perante Deus? Em primeiro lugar, há um ponto importante que devemos deixar bem claro. Ao contrário do que muita gente pensa, nós, seres humanos, não sofremos apenas e tão somente porque pecamos, porque erramos ou porque temos dívidas morais. A lei divina não é tão simples assim. Esse sofrimento, que decorre de erros do passado, é o que no Espiritismo chamamos expiação. Alguns chamam isso de karma. No meio espírita, dá-se muita ênfase à expiação, até porque nós poderíamos evitar muitos sofrimentos se soubéssemos viver melhor, ou seja, se cometêssemos menos erros ou corrigíssemos de imediato os erros que cometemos. Entretanto, que fique bem claro, não sofremos apenas porque erramos. Sofremos por causas anteriores a essa vida e por causas da vida atual. Mas há um tipo de sofrimento que é comum a todos os seres vivos, tanto ao homem quanto aos animais, e até mesmo aos vegetais. É o que André Luiz, espírito, chama de dor-evolução. Que é a dor-evolução? O autor espiritual explica isso em suas obras. Dor-evolução é o preço do nosso aprendizado, é o que causa a nossa transformação física e espiritual. Evolução é aperfeiçoamento, é progresso. Por isso sofremos, porque estamos evoluindo, porque estamos nos transformando para melhor. Para entendermos esse processo de aperfeiçoamento, os espíritos nos comparam a pedras brutas que precisam passar pela lapidação para se tornarem preciosas. Vejam, por exemplo, a gestação e o parto. Não há dúvida de que a mulher passa por grande desconforto durante a gravidez, durante meses até o parto. Mas será que ter um filho é um castigo para a mulher? Sabemos que não. A alegria da chegada de um filho é tão grande que o sacrifício da gravidez e do parto ficam esquecidos. Esse processo natural da gravidez, portanto, não pode ser uma expiação para a mulher.
Bem ao contrário, é um sacrifício que lhe rende enorme recompensa. Mas ele é necessário por fazer parte do processo evolutivo. Então, não podemos classificá-lo como expiação, mas sim como dor-evolução na linguagem de André Luiz. Um outro exemplo de dor-evolução é a dor do crescimento, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Assim, todos nós sofremos para aprender a andar, para aprender a falar, sofremos para aprender a ler, para aprender a dirigir um veículo ou manejar uma máquina. Enfim, sofremos para nos integrar na vida, para lutar pelas nossas metas e objetivos. Tudo isso é evolução e implica em esforço, trabalho e desconforto, dificuldades e sofrimento. A dor-evolução é um processo natural da vida, mas quando se trata do ser humano, que somos nós, ela é agravada pelos abusos, pelos erros que cometemos, porque é aí que começa a dor-expiação. E os animais, vocês perguntam? Os animais não têm dor-expiação, que são as mais penosas, é claro. Ele tem apenas e tão somente a dor-evolução, porque os animais não têm consciência do bem e do mal e, portanto, não têm senso de responsabilidade. As doenças, as deformações, os acidentes, a luta pela sobrevivência que eles experimentam, tudo isso faz parte de suas necessidades de transformação, pois é assim que evoluem. É por isso que os animais sofrem. Entretanto, o sofrimento do animal está muito longe de ter as implicações e as dificuldades do sofrimento humano, pois os animais não têm dor moral. Eles nem mesmo têm consciência do papel que a dor representa em suas vidas. Nós, seres humanos, sofremos bem mais que eles. Sofremos até mesmo antes de o problema chegar e continuamos sofrendo ininterruptamente com as nossas frustrações, nossos desejos insatisfeitos, nossas angústias, nossas decepções. Sofremos mais moralmente do que fisicamente. Podemos dizer, seguramente, que o sofrimento dos animais quase se restringe à dor física, enquanto no ser humano ele tem muitas outras implicações, que vão do simples desconforto físico às mais desastrosas e prolongadas angústias da alma. Logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Das Coisas que Ouvi e Senti de Jesus, Recordações de um Irmão da Galileia, recebida pela médium Ana Paula Vec. Para participar do sorteio, basta mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia para o número 14 981 05 1535, dizendo que está ouvindo o programa. Não seria mais coerente com a nossa forma de crer falar mais de Jesus às crianças do que falar de Papai Noel? Num mundo totalmente envolvido por um clima de festa e fantasia, hoje seria impossível aos pais, mesmo os crentes mais ardorosos, esconder da criança a figura de Papai Noel. No mundo de propaganda e publicidade, que entra fácil dentro de casa, ninguém escapa aos apelos comerciais, e foi nesse sentido que se criou a imagem do velhinho trazendo presentes. Se o dia de Natal, originalmente, foi criado para homenagear Jesus, Papai Noel foi criado para incentivar os investimentos financeiros decorrentes das festas natalinas. Aliás, vocês hão de convir conosco que não seria nada apropriado colocar Jesus no centro de todos os interesses que existem em torno do Natal. Por isso, dentro desse clima festivo que encanta crianças e adultos, Papai Noel se destaca, enquanto Jesus muitas vezes nem mesmo é lembrado. É claro que os pais que prezam os verdadeiros valores do Evangelho se ressentem dessa contradição, mas infelizmente eles não podem mudar a situação. O que poderiam fazer para espiritualizar a data é passar a tratar os valores espirituais, até aproveitando as próprias sugestões do Natal para enaltecer a figura de Jesus.
Se o lar está acostumado a tratar Jesus durante o ano, essa intervenção seria fácil. Mas se Jesus permanece esquecido o ano todo dentro de casa, será uma oportunidade de trazê-lo ao clima da família. Jesus de Nazaré foi um homem que existiu há 2000 anos atrás e que, apesar do pouco tempo que viveu na Terra, deixou uma lição que até hoje a humanidade não pode esquecer. Ele foi um homem pobre, mas tão rico em atitude e gestos de amor que aqueles que o conheceram pessoalmente jamais o esqueceram. Se existe o Natal, portanto, é porque Jesus existiu, não como uma lenda ou uma invenção humana, mas como uma pessoa real que se sacrificou para deixar uma mensagem de profundo amor para cada um de nós. Os pais devem saber, entretanto, se é que eles querem retomar o verdadeiro significado do Natal, que lembrar ou falar de Jesus, e hoje existem muitos livros infantis a respeito, não deve se restringir a estes momentos. Contudo, essa seria a grande oportunidade para a família passar a se reunir semanalmente em torno das lições do Evangelho, trazendo para dentro de casa a figura inolvidável de Jesus de Nazaré. E atenção para estes avisos. Nesta época do Natal e fim de ano, com a participação dos voluntários do Centro Espírita Caminho de Damasco na Feira do Natal do Lar Meimei, ficam suspensas temporariamente o atendimento público e os grupos de estudo do centro, que recomeçam as atividades normais a partir de 2 de janeiro de 2023. A Feira do Natal do Lar Meimei vai até quinta-feira. A Feira do Natal do Lar Meimei já está funcionando para o público no salão da entidade, com a entrada pelo portão da rua 7 de setembro, número 42. Suas atividades tiveram início na quinta passada e se estenderão até a próxima quinta-feira, 22 de dezembro, com horário das 13 às 21 horas a partir de amanhã. Na feira você ainda vai encontrar os mais diversos produtos de artesanato, doces caseiros, brinquedos e livros espíritas. A diretoria do Meimei, como sempre, pede sua colaboração e conta com sua presença num ambiente de bom acolhimento, envolvido pelo clima convidativo do Natal. Logo mais, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Das Coisas que Ouvi e Senti de Jesus, Recordações de um Irmão da Galileia, recebida pela médium Ana Paula Vec. Para participar do sorteio, mande um WhatsApp até 5 para o meio-dia para o número 981 05 15 35, código 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas o adquiram por preço muito baixo da tabela,
Neste mês de dezembro, a mensalidade ainda é de R$ 20, mas a partir de janeiro será de R$ 25. O Clube do Livro Espírita de Garça está encaminhando aos seus associados, neste mês de dezembro, o livro Arigó e Suas Incríveis Curas, autoria do escritor Juliano P. Fagundes, e ao mesmo tempo está encaminhando um brinde de Natal a cada um dos assinantes. O livro Arigó e Suas Incríveis Curas é um lançamento da editora M, enquanto os cinemas brasileiros lançaram neste ano um filme sobre José Arigó, com os atores Danton Mello e Juliana Paz. E atenção, para receber o livro, basta você se associar ao clube ligando para a Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e o endereço de entrega. O clube informa que só realiza entregas na cidade de Garça. E atenção, entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Você pode entrar no site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, videopalestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Anote aí. O endereço virtual do Centro Espírita Caminho de Damasco é www.caminhodedamasco.org. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, o homem de bem. Qual é a meta do espiritismo? Contribuir para o progresso espiritual da humanidade a partir da formação do homem de bem. Questão 918 do Livro dos Espíritos. O verdadeiro homem de bem, diz Kardec, é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus atos, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se ele fez ao trem tudo o que queria que os outros lhe fizessem. O homem, cheio de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar retribuição e sacrifica seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raça ou de crenças. Se Deus lhe deu poder e riqueza, olha esses bens como um depósito, do qual deve usar para o bem, sem se envaidecer, pois sabe que Deus, que os deu, pode retirá-los. E continua Kardec. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da autoridade para elevar sua moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado tanto quanto ele próprio tiver perdoado. Respeita nos semelhantes todos os direitos decorrentes da lei da natureza, como gostaria que respeitassem os seus.
perante o Natal. Neste dia feliz em que as aglomerações nos shoppings nos revelam a febre de compras, vamos refletir juntos sobre o significado do Natal? Natal, todos sabem, é Jesus que nasce, renovando seu antigo apelo ao amor por todos os seres. O desafio é fazer com que durante o ano inteiro ele cresça e se instale definitivamente em nosso coração. Por isso, em honra do Mestre de Nazaré, não se detenha mais. Siga-lhe os ensinamentos, ouça-lhe as palavras, não apenas com os ouvidos, mas também com a alma. Ponha Jesus em seu cotidiano. Observe que enquanto o mundo nos convida a acumular bens, Jesus nos oferece a opção da simplicidade. Ele, que é o único Espírito perfeito nascido na terra, viveu de forma despojada e não tinha sequer uma pedra para repousar a cabeça. Sabemos que nem todos podem viver como Jesus e abrir mão dos bens terrenos. Mas podemos seguir o exemplo do Cristo sendo humildes, não alimentando cobiça e ambição. Isso já faria uma grande diferença. O segredo é contentar-se com o que se tem. Observe que isso não significa acomodação ou preguiça, nada disso. Devemos trabalhar e adquirir o que for necessário para vivermos bem. O conselho de Jesus é para evitarmos os excessos, o supérfluo. Você já notou que muitas vezes sofremos porque desejamos coisas que não são essenciais? Basta que seja lançado um novo aparelho, modelo de carro ou produto da moda, para que boa parte de nós corra a comprar. Logo que saciamos esse desejo, agimos como crianças e vamos em busca de mais novidades. Isso nos remete a um outro ensinamento de Jesus. Olhai os lírios dos campos. Não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ensinou o Mestre que devemos confiar em Deus, nosso Pai, pois se Ele veste tão ricamente uma erva do campo, quanto mais fará por nós, seus filhos? E assim, o Cristo nos ensinou a ter confiança em Deus. No entanto, como nossa fé é frágil, costumeiramente nos rebelamos contra Deus. Basta uma contrariedade ou uma perda para nos rebelarmos contra os céus. Mais uma vez agimos como crianças. Desejamos que Deus, a majestade que criou e dirige os mundos, seja uma espécie de secretário particular, que cuide de nossas finanças, que nos faça ter sucesso na vida, que nos dê isso e aquilo. Mas o que Jesus nos ensinou sobre Deus? Ensinou que nenhum cabelo cai de nossas cabeças sem o conhecimento de Deus. Portanto, nosso Pai Divino conhece nossos corações e nossas necessidades. Assim, podemos e devemos orar para lhe pedir forças e inspiração para os nossos projetos de vida. Mas o trabalho é nosso. Façamos a nossa parte e o céu nos ajudará. Esse é mais um ensinamento esquecido de Jesus. Que este Natal seja um momento especial em que Jesus esteja presente em seu coração. Que as palavras pronunciadas por ele há 2000 anos possam encontrar lugar em seu espírito. Com a simplicidade, o trabalho e a confiança em Deus, essência dos ensinos de Jesus, que o Natal ganhe um novo significado em sua vida. Para que brilhe a sua luz. Para que você seja aquele que semeia a paz, que vivencia o amor universal. Vamos ver agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje, dentre os que ligaram, e que vai levar um exemplar da obra Das Coisas que Eu Vi e Senti de Jesus, Recordações de um Irmão da Galileia, recebida pela médium Ana Paula Vec. E o livro saiu para a ouvinte residente em Garça, Célia Sintra.
Parabéns, Célia Sintra. Você pode pegar o seu livro na loja Leves de Garça, na Rua Minas Gerais 148, centro da cidade, nesta semana de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Estamos encerrando mais uma edição de nosso programa, agradecendo sua amável audiência e sua atenção. Não saiam da emissora. Permaneçam na Universitária Web para assistir, logo em seguida, o programa Perspectiva, com Vitor Berno e Maris Carvalho, contando com a participação do Rubinho Bottino, discutindo temas da atualidade. Após o programa Perspectiva, na sequência, ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, e em seguida, Histórias de uma Mensagem, com a equipe do grupo Os Mensageiros. Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos os seus saúde e paz. Que forças renovadas e elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de convivência e harmonia com as pessoas que mais ama, na certeza de que todos somos abençoados por Jesus. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Com a aproximação do Natal e a entrada de um novo ano em nossa vida, tudo parece renovar-se de fé e esperança. Sob o clima harmonioso do Natal de Jesus, Momento Espírita deseja a todos os ouvintes da Universitária Web alegria e paz neste período tão pródigo de bênçãos, e que 2023 seja para todos um ano repleto de significativas e nobres realizações. That's it. Go on, get out of here. Somente hoje, hoje a luz do presente, dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.